tia Dorothy e eu vim dizer para vocês que chegou o mês de outubro, que é o mês das crianças. Muito bem! E com ele chegou também a nossa gincana infantil da Igreja Ebenezer, onde nós e vocês aí em casa vão estar procurando o antídoto. Que antídoto é esse? A gente vai descobrir ao longo da gincana, tá certo? Então, vocês vão ter alguns desafios semanais nessa gincana e vocês vão gravar esse desafio, onde vai ser vocês aí na casa de vocês e as tias aqui mandando desafios para vocês, tá bom? Nesses desafios, que serão todas as semanas, vocês vão estar em busca do antídoto, tá certo? E quando vocês forem gravando os desafios semanais que a gente vai mandando para vocês, vocês vão enviar esse desafio para a tia Adriana. Ah, tia Dorothy, mas eu nem tenho o número de tia Adriana. Você vai lá no grupo da igreja, que tem o número da tia Adriana lá, tá certo? E você vai mandar para ela. E ela vai somando os pontos e no final, quem fizer todos os desafios, ganhar a pontuação, vai ter um prêmio! Nossa, que legal! Quem quer ganhar o prêmio? Muito bem! Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá ao primeiro desafio da semana, tá bom? O desafio será o seguinte: vocês têm um versículo para decorar. E eu quero ver quem vai mandar um vídeo bonitinho para ganhar a pontuação máxima, tá certo? Vamos lá! O versículo é assim. Quem tem de 3 até 5 anos de idade vai decorar a primeira parte do versículo, que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Romanos 5:12, parte 1. Tá bom? Repitam aí comigo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Romanos 5:12, parte 1. Certo? E você que tem de 6 anos até 11 anos de idade, vai decorar o versículo inteiro, que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 5:12, certo? Vamos repetir para aprender bem direitinho? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 5:12, certo? Vamos agora cantar uma música bem legal, que tem a ver com a nossa historinha do dia. Vamos lá? Batendo palmas! Vamos lá, todo mundo animado em casa!
Agora a gente vai para a historinha da semana. Vamos lá? Adão e Eva viviam em um lindo jardim, o Jardim do Éden, onde lá eles cuidavam de todos os animais, cuidavam das plantinhas e eles viviam lá bem felizes. Todos os dias eles recebiam a visita de Deus, que ele vinha lá do céu para conversar com eles, saber como eles estavam, o que eles fizeram durante o dia, se eles estavam bem, com saúde, e eles conversavam com Deus. Mas eles só podiam conversar com Deus porque seus corações estavam limpinhos, purinhos, ó, bem branquinhos. Então, todos os dias eles conversavam com Deus. E é assim que a gente deve fazer, todos os dias falar com Deus, como foi o nosso dia, contar para Ele se a gente está feliz, se a gente está triste, igual Adão e Eva faziam, tá bom? Um dia, Eva estava passeando sozinha pelo Jardim do Éden, quando de repente ela encontrou a serpente. A serpente veio em direção a Eva e começou a conversar com ela. A serpente estava contaminada com o vírus do mal, o vírus do pecado, porque ela tinha sido expulsa do céu, justamente por causa disso, por causa do seu pecado. E ela começou a conversar com Eva, e ela acabou contaminando Eva com o seu pecado. E o coração dela ficou assim, ó, manchado com o pecado. E foi aí que Eva comeu o fruto proibido, onde deixou Deus muito triste. Eva ficou assim, com o coração contaminado, porque ela desobedeceu a Deus. E ela ficou contaminada com o vírus do pecado. E aí Eva foi ao encontro de Adão. E quando Eva teve contato com Adão, sabe o que aconteceu? O coração dele também foi contaminado com o vírus do pecado. Então, como Eva foi contaminada, ela teve contato com Adão e Adão foi contaminado também com o vírus do pecado. E os dois pecaram, os dois comeram do fruto proibido e os dois desobedeceram a Deus. Por consequência desse pecado, eles não podiam mais ver a Deus. Eles não podiam mais ter contato com Deus. Antes, todos os dias, Deus ia lá, conversava com eles, mas agora que eles estavam contaminados com o vírus do pecado, eles não podiam mais ver a Deus, não podiam mais abraçar, eles tinham que ficar longe de Deus. Não podiam mais beijar, que é o que está acontecendo com a gente hoje, vocês não acham? Hoje a gente está vivenciando um vírus, que é o coronavírus, onde a gente tem que ficar distante das pessoas para não contaminar e para não ser contaminado. Então a gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais dar beijinho, a gente não pode sair muito de casa, a gente tem que manter uma distância. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não podiam mais estar juntinho de Deus como eles estavam antes. Eles tinham que ficar afastados de Deus. Apesar do pecado ter entrado no coração de Adão e Eva, Deus não deixou de amá-los. Deus os amava muito e o seu amor era tão grande que ele, que é o nosso cientista, começou a providenciar um remédio para curar o vírus do pecado. Mas esse remédio leva um tempo na sua preparação. Ele é como uma vacina. E Deus hoje nos ama muito. Ele nos ama tanto. E Ele quer que a gente esteja sempre atento à sua voz, sempre atento à sua vontade. E que a gente sempre tome cuidado para não nos contaminar com o vírus do pecado, tá bom? Vamos tomar esse cuidado, tá certo? E aí, vocês gostaram da história de hoje? Como a gente viu, a gente tem que ter muito cuidado para não se contaminar com o pecado, não é? E estar sempre obedecendo a voz de Deus, tá bom? Então, agora a gente vai orar, tá bom? Vamos fechar os olhos aí em casa e orar com a tia?
Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada pela história de hoje, obrigada por falar conosco e nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando do nosso coração para que a gente não se contamine e que a gente esteja sempre atento ouvindo a tua voz. Obrigada por tudo. Amém. Muito bem. E não esqueçam do desafio, tá certo? Vocês têm que mandar o vídeo para ir contando os pontos, para, quem sabe, você ser o vencedor, não é verdade? Então, vamos relembrar o desafio da semana? Para quem tem de 3 anos até 5 anos de idade, você vai decorar a primeira parte do versículo que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Romanos 5:12, parte 1. E se você tem de 6 anos até 11 anos de idade, você vai decorar o versículo todo que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Tá bom? Vamos esperar agora o próximo desafio da semana que vem. Um beijo! E até lá, tchau!